Buenos dias a todos, aqui é o Dr. Alter, pesquisador da Fundação SCP, e hoje vamos falar sobre o SCP-939 e as várias vozes. Em um dia comum em 1991, um jovem conhecido pelas iniciais JS fez uma caminhada com 4 dos seus amigos nos arredores arborizados da sua pequena cidade. Tudo parecia perfeitamente normal até que JS começou a sentir uma estranha sensação de familiaridade, como se estivesse tido nesse lugar antes. Ele não conseguia afastar esse sentimento estranho, mas sabia que isso era um sinal de uma coisa estranha por vir. Várias horas depois de experimentar aquela sensação de déjà vu, ele foi encontrado à beira da estrada, coberto por cortes e arranhões, e com nenhum dos seus amigos em lugar nenhum. Essa é a história do SCP-939, um monstro inesquecível que você nunca vai lembrar. Não havia como JS saber que a sensação inquietante que ele sentiu e os horrores que se seguiram foram resultado de um experimento conduzido pela Fundação SCP. Um experimento com consequências mortais imprevistas. JS e seus amigos foram expostos a uma substância conhecida apenas como AMNC227. Os testes realizados pela Fundação foram destinados a determinar a eficácia dessa substância como um amnésico. Lidando com tantas criaturas e objetos misteriosos e secretos, a Fundação SCP precisa muito de maneiras de adulterar a memória daqueles expostos aos vários prisioneiros e cobaias da Fundação. Foi assim que descobriu o AMN-C227, que parecia ser perfeito para essa finalidade. Mas então, de onde veio essa substância? Mais de um ano antes do incidente com JS e seus amigos, a Fundação capturou o SCP-939, uma espécie de predador endotérmico que vive em caça em bandos. São destinados à classe Keter e considerados altamente perigosos e hostis à vida humana. Nativos de caverna, eles não produzem olhos. A pele dele é vermelha e translúcida e medem cerca de 2,2 metros com um peso de 250 kg. Tem 4 membros, cada um terminado em garras de 3 dedos e 4 dedo opositor, semelhante a um polegar. Além de suas garras afiadas, suas bocas são cheias de dentes vermelhos, semelhantes a presas que atingem até 6 centímetros de comprimento. No lugar de seus olhos ausentes, eles têm pontos sensíveis à luz ao longo de suas costas, que são cobertos de espinhos, que acredita-se detectar mudanças na pressão do fluxo do ar. Além de muitos outros atributos aterrorizantes, essa anomalia representa um mistério biológico. Essas criaturas não têm sistema circulatório nem digestivo. Isso mesmo, apesar de serem predadores, aparentemente eles não necessitam de um sistema digestivo. Em vez disso, quando eles consomem seus alimentos, se acumulam no sistema respiratório, até que, em seguida, eles são regurgitados. Apesar de ser uma criatura que não deveria, sob nenhuma circunstância lógica, ser capaz de viver, ele continua a sobreviver e é até capaz de dar à luz a filhotes vivos. Após um período de cerca de 12 meses, a Fundação foi capaz de estudar uma ninhada desses jovens que nasceram em cativeiro. Em 1992, embora as criaturas permaneceram tão misteriosas quanto eram antes do estudo. Tudo neles parece desafiar a lógica do mundo natural, o que, para ser justo, não é uma novidade para a Fundação. Descobriu-se que o sistema respiratório dele exala pequenos vestígios de uma substância amnésica transportada pelo ar com o codinome de AMN-C227. Esse composto bloqueia a formação de memórias enquanto o sujeito continua exposto a ele, e dura até alguns minutos após a exposição ser encerrada. Ele não tem cor, não tem cheiro e é completamente indetectável na corrente sanguínea. Ele foi aprovado por um uso de amnésico classe C pela Fundação em 1990 após alguns testes iniciais. No entanto, após o incidente envolvendo o jovem e seus amigos, o uso oficial do AMN-C227 foi suspenso. JS e 3 dos seus 4 amigos receberam anteriormente uma dose do AMN-C227. Motivo pelo qual receberam o amnésico tinha sido registrado no arquivo. Vários meses após serem expostos ao AMN-C227, eles saíram para uma caminhada. Durante a caminhada, JS foi subitamente dominado por uma sensação de déjà vu. Quando ele mencionou isso aos seus amigos, os 3 concordaram que isso também teria acontecido. Um outro jovem que não havia sido exposto ao AMN-C227 ficou desconfortável e foi para casa. Os 3 membros restantes, junto com JS, optaram por tentar determinar o que estava procurando essa sensação incomum de familiaridade. À medida que se aproximavam cada vez mais de uma grande caverna perto da trilha de caminhada, a sensação ficava cada vez mais forte.
Armados apenas com uma lanterna e uma curiosidade tola, os 4 entraram na caverna. Eles foram cada vez mais fundo na escuridão sem saber por que se sentiam dessa maneira ou o que poderiam encontrar lá dentro. Ninguém do grupo conseguia explicar exatamente o que parecia tão familiar. Apenas que quanto eles avançavam na caverna, mais pronunciado o sentimento se tornava. Estava ficando tarde, eles sabiam que deveriam ter medo de se aventurar tão fundo numa caverna com apenas uma fonte de luz e sem nenhum conhecimento do que tinha lá dentro, mas ainda assim continuaram. Um do grupo comentou que eles deveriam voltar, mas os outros se recusaram. Eles queriam saber o que estavam se aproximando, o que os estava atraindo para dentro da caverna. E, infelizmente para eles teriam a resposta. No coração da caverna havia um pacote de SCP-939 esperando para que eles chegassem no seu domínio. Não há testemunhas para explicar exatamente o que aconteceu com JS e seus companheiros, mas podemos juntar os eventos do que aconteceu logo em seguida. Uma vez que os amigos entraram ao coração da caverna, as criaturas os arranharam com suas garras afiadas e morderam com suas presas. Eles são maiores e mais fortes do que a maioria das pessoas, então provavelmente não houve muita resistência por parte de JS e seus amigos. Enquanto seus amigos estavam sendo devorados, JS foi de alguma forma capaz de sair da caverna e entrar na floresta em busca de ajuda. Sob influência do AMN-C227 que se acumulou na caverna pela presença da matilha que o mordeu, ele perdeu grande parte da sua memória no evento. Ele se viu à beira da estrada, à tarde da noite, gravemente ferido e com as roupas todas rasgadas. Um oficial o encontrou lá e pediu que ficasse quieto e calmo até a chegada da ambulância. Ainda em pânico, JS tentou fugir do local, implorando para ser solto, para que ele pudesse fugir. Ele balbuciou sobre a cor vermelha, gritando repetidamente sobre o vermelho. Embora quando solicitado ele não pudesse explicar o que era o vermelho a que ele se referia, seus amigos não estavam mais com ele. Assim que o oficial conseguiu acalmar JS, a ambulância chegou. Suas luzes vermelhas piscantes levaram a um outro crise de choro e ele tentou escapar das custódias, alegando que as luzes vermelhas o iriam pegar. O relatório oficial da polícia descreveu JS como talvez na influência de algum tipo de droga. Ele estava tendo apenas uma influência ruim à droga. A fundação realizou uma entrevista sobre o JS, sobre a experiência e determinou que o SCP-939 estava certamente envolvido. Como parte do seu esforço de encobrimento, eles implicaram fortemente JS no desaparecimento dos seus amigos. Ele foi condenado por homicídio culposo, embora os corpos dos seus amigos nunca tenham sido encontrados. Há rumores de que a Fundação SCP o contratou para um programa de liberação de trabalho e que agora ele trabalha como membro da zeladoria de umas instalações da Fundação. Esse incidente levou à suspensão do uso do AMN-C227, pois revelou algumas informações vitais e preocupantes sobre os efeitos colaterais do composto. Após exposição à droga, uma pessoa que se viesse exposta, ela normalmente experimentaria uma sensação de familiaridade e se sentiria compelida a investigar a origem deste sentimento. Essencialmente, qualquer pessoa tratada com AMN-C227 não informada da existência e do perigo do SCP-939 se tornaria uma vítima perfeita, preparada para ser atraída pelas tocas dessa anomalia. É provável que esse efeito colateral não seja uma coincidência, mas sim uma tática de caça deliberada projetada para atrair presas que de alguma forma conseguiram escapar da anomalia. Essa presa se encontraria atraída para a mesma toca, ou até mesmo para uma toca nova, sem saber que estava indo em direção à morte certa. Enquanto a Fundação SCP suspendeu o uso do AMN-C227 como amnésico, eles recrutaram uma equipe de agentes de campo SCP para aproveitar esse efeito colateral. Uma equipe de agentes foi deliberadamente administrada com uma dose do amnésico e informada sobre seus efeitos, bem como dos perigos de seguir a sensação de déjà vu caso ela surgisse no campo. Esses oficiais infectados foram essencialmente usados como cães de caça, contando com qualquer tipo de senso que eles consigam ter de déjà vu para chegar até essa anomalia. Assim, eles conseguiram capturar e conter mais indivíduos da anomalia 939. Tanto quanto sabemos, essa operação ainda está em andamento hoje. No entanto, agora que a Fundação tem um número suficiente de espécimes para estudar, todos os espécimes do SCP-939 que são encontrados devem ser destruídos imediatamente. Os que estão contidos são contidos em celas ambientalmente reguladas em paredes de concreto. As portas das celas são herméticas para evitar o vazamento de qualquer conteúdo amnésico. E qualquer pessoa que interaja com a criatura é obrigada a utilizar um equipamento de proteção nível C para evitar exposição aos amnésicos da criatura. Por isso, se você estiver andando pela cidade, caminhando e for atingido por uma súbita sensação de déjà vu, não investigue, não fica curioso, apenas vá para casa.
Isso pode salvar sua vida. Muito obrigado por assistir o vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, meter o dedinho no like. E até a próxima. Falou!